Rico tem muito problema. Rico tem problema que pobre não tem. Olha só, quando eu era pequeno, uma pobreza danada, a gente só tinha um lugar para ir nas férias, a casa dos parentes em Vitória. Não tem que ficar escolhendo, fazendo roteiro, reservando hotel. Rico tem outra maneira danada. Rico, aonde que eu vou investir meu dinheiro? A bolsa sobe, a bolsa desce, o rico fica preocupado. Quem não tem esse dinheiro todo, vai jogar o seu futebol e comer seu churrasquinho. É a vida dele. Aí você fala assim, simplista. Simplista não, eu estou falando sério. Às vezes, a prosperidade traz também algumas responsabilidades muito esquisitas. O rico, ele tem uma atividade, ele exporta para Londres, ele quer saber o valor que está a libra. Quem nem é rico, rapaz, pensa que libra é um negócio de quem acredita em signo aí. Quem libra que nada, rapaz? Mas eu tenho uma boa notícia, é que todo mundo pode investir alguma coisa. Todo mundo, mesmo quem tem pouco dinheiro. A pessoa que mora lá num barraco, ele pode começar a juntar para comprar alguns tijolinhos e vai juntando, e quando tiver X tijolos, ele faz as paredes, e quando ele tiver mais condição, ele coloca a pia, isso e aquilo, e ele passa a ter um barraco, mas com um cômodo já de alvenaria. Todo mundo pode investir alguma coisa. Tem gente que se ganhar R$1.000, gasta tudo, mas se ele ganhar 10 mil, ele gasta tudo. E na hora da doença, na hora de uma dificuldade, essa pessoa que gasta tudo que tem, quando vem uma novidade, ele não consegue se readaptar. Eu não estou falando nem de ter reserva, eu estou falando de readaptação. Porque ele vive num padrão, ele não consegue descer, e porque ele não desce, aí ele se encalacra todo, irmão. Quando eu vim de Ipatinga para cá, quando eu fui daqui para Ipatinga, eu trabalhava numa empresa, fui trabalhar em Ipatinga como pastor. Eu tive que descer 1/3 do meu padrão de vida. Quando eu voltei para cá, vim de Ipatinga para ser pastor na Barra da Tijuca, eu tive que reduzir o padrão que eu estava lá de novo. É assim a vida. Você tem que saber se adaptar ao momento que você está vivendo. Investimentos são muito importantes na vida, mas o melhor investimento que alguém pode fazer financeiramente, seja rico ou seja pobre, eu queria dizer que é dar educação para o seu filho. Sabe uma coisa que me assusta muito? É ver a quantidade de pai que tem que ficar agora bancando filho velho. Ah não, que eu tenho uma empresa, aí meu filho vai trabalhar comigo na empresa. Quem garante que a sua empresa vai funcionar? A mesma fechou? E a sua empresa vai continuar? Como é que você garante isso? A minha mãe foi muito sábia. A gente morava em Marechal Hermes, e aí ali em Marechal Hermes, a gente tinha um ônibus chamado 928. Quem conhece 928? Aê, galera. Aí a gente saía do 900, eu pegava o 928, eu garotinho, com 11 anos de idade, sozinho. Eu ia lá para Madureira, do lado do Carmela Dutra tinha o CCAA. E o meu pai, vivendo apertadinho, pagava o CCAA para mim, e eu ia sozinho, com a minha pastinha, com o livrinho lá. Hi Bob, hi Kathy, how are you? My name is Bob. Look at the moon. Até hoje eu lembro daquelas lições. Quem fez esse ato, lembra disso? Look at the moon, lembra disso? Então, gente, mal sabia eu que aquele investimento do meu pai e da minha mãe ia fazer com que na minha carreira profissional eu pudesse ganhar mais dinheiro,
e na minha vida ministerial eu pudesse ter portas sobre a minha vida que sem o inglês eu não teria. Por exemplo, quando eu vou às vezes numa conferência e às vezes tem um gringo, uma pessoa fera, eu quero bater um papo, é através do inglês que eu consigo fazer uma entrevista com o cara, perguntar uma coisa, perguntar outra, saber como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então Deus está me preparando naquilo, Deus está investindo na minha vida. Meus amados irmãos, a melhor coisa que você pode fazer é dar escola boa para o seu filho. Pastor, mas a quando é que eu vou dar escola boa, pastor? O meu dinheiro não é suficiente para isso. Deixa eu te falar, qual é a escola pública que o seu filho estuda? Participa da escola, esteja junto do diretor, dá sugestão, reúne os pais, faz um movimento, entendeu? Quando um professor falta direto, reclama, vai lá, dá o melhor que você puder. Ah, curso de inglês, tem uns cursos de inglês aí que você praticamente não paga, é coisa muito baratinha, que algumas instituições oferecem. Tem coisa pela internet, sabia? Que você pode desenvolver com o seu filho. Irmão, dá teu jeito, mas investe para que teu filho não dependa de você. É o melhor investimento que você pode fazer. É muito feio ver um pai que trabalhou a vida inteira deixar de comprar um remédio porque tem um filho explorando na sua goela. É feio, é muito feio. Meus amados irmãos, qual é o investimento mais seguro de todos então, pastor? Qual é o investimento assim que o senhor acha que eu devo fazer na minha vida? O investimento mais seguro que eu conheço, mais garantido, com uma seguradora que nunca deixou de pagar nem um centavo, o texto bíblico que eu vou ler vai responder para a gente qual é. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O consultor de investimentos chama-se Apóstolo Paulo. E o consultor de investimentos vai te dar um conselho sobre o investimento. Melhor investimento, aquele que tem garantia divina, aquele que você pode investir, você nunca vai perder, aquele que é certo, do melhor de Deus vir sobre a sua vida. Abre aí. 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Como é que está a versão ali? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Qual outra versão que tem aí? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo fala a mesma coisa, só com forma diferente. Queridos, eu queria que a gente orasse agora mais uma vez, porque você pode tomar uma decisão hoje aqui que vai revolucionar a sua história e vai resolver as pendências da sua vida. Hoje você pode tomar uma decisão aqui que vai fazer com que você, com suas forças já escassas, não faça nada, mas Deus faça tudo que você precisa na área que você precisa. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento eu te suplico que o Teu Espírito Santo nos tome, Senhor. Nesse momento eu te peço que o Teu Espírito fale a cada coração aqui, pois é no nome de Jesus que nós oramos. E te pedimos que decisões sejam tomadas em cada coração, no nome de Cristo Jesus, amém. O texto diz que a gente deve ser firme, ser constante, nada nos abalar, e sermos dedicados à obra do Senhor, pois esse trabalho não será inútil. Os crentes deveriam ter certas preocupações quanto ao investimento de suas vidas em algo que tenha retorno garantido. E o maior consultor do Novo Testamento, depois de Jesus, está dizendo aqui, ó, eu sei onde você deve investir sua vida.
Invista sua vida na obra de Deus. Mas eu tenho que investir nos meus negócios, eu tenho que investir na minha faculdade, eu tenho que investir nas minhas aplicações, eu tenho que investir nisso, naquilo. Ele está dizendo aqui, investe, que isso não é em vão, isso não é inútil, isso tem garantia, a seguradora divina garante. Queridos irmãos, Paulo diz que o trabalho para o Senhor vai valer a pena sempre. Às vezes a gente acha que não. Tem hora que a gente acha, não vale a pena não. Por isso que a gente começa um trabalho, às vezes abandona. Ou a gente reclama de uma coisa que está fazendo. Ou quando vem um problema, a gente se abala demais. Ele não coloca dúvida no resultado do investimento. O homem mais próximo do céu, de todo o Novo Testamento, depois de Jesus, é claro, foi Paulo. Ele teve uma visão do terceiro céu. O terceiro céu é a habitação do Deus Todo-Poderoso, querido. Ele teve uma visão do céu. O homem que teve a maior visão da história. O homem que recebeu o legado de escrever metade do Novo Testamento. O homem mais íntimo de Deus. O homem mais conectado com Jesus de todo o Novo Testamento. Ele está dizendo assim, aqui portanto, meu amado irmão, seja firme e constante, não se abale e invista tudo na obra de Deus, porque nem vão não, hein? Eu te garanto que não é. Mas quem está falando isso é alguém que viu o céu. Quem está falando isso é alguém que teve uma visão que a gente não teve ainda. Quem está falando isso é alguém que tinha uma intimidade com Deus, que eu não sei se alguém aqui já desfrutou. Eu tenho certeza que eu não. Pastor, por que investir poderosamente minha vida na obra de Deus? Porque seja eu engenheiro, pedreiro, manicure, astronauta. Tem astronauta aí não, né? Porque tem uns que ficam no mundo da lua. Tu está pregando, eles estão no mundo da lua. Então assim, pensei que era astronauta. Então, seja lá qual for a sua área profissional, a sua área de atividade, a minha pergunta para você é: você tem investido poderosamente a sua vida na obra de Deus? Não. Por que você deveria fazer isso? Primeiro, porque Deus garante intimidade para quem faz isso. Deus garante que a obediência gera intimidade. E ser íntimo de uma pessoa legal não é bom? Ser íntimo de uma pessoa agradável não é gostoso? Ser íntimo de uma pessoa altruísta não é bom? Ser íntimo de uma pessoa positiva não é bom? Ou você fala assim, não, gostoso mesmo é ser íntimo de uma pessoa negativa. Eu chego lá e falo, bom dia por quê? Vai dar certo por quê? Quem te garante? Você é uma sonhadora, é bom estar com uma pessoa assim? Não. Intimidade com Deus vem pela obediência. Olha o que diz João 15,14, Jesus: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Intimidade, amizade com Deus envolve obedecer a Jesus, e é Jesus que manda fazer discípulo. É Jesus que manda ir às pessoas, cuidar das pessoas, visitar os enfermos, ajudar os presidiários, estar com as pessoas que estão vivendo uma depressão. É Jesus que manda a gente cuidar dos pequeninos. É Jesus que manda cuidar da viúva. É Jesus que manda a gente abraçar as pessoas que estão no pecado e ajudá-las a tirar o pecado da vida. É Jesus que manda salvar e ganhar a humanidade. Então, quando você obedece a isso, você passa a ser alguém íntimo. Abraão foi íntimo, porque um dia Deus falou para ele: sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Se deu bem. Se deu bem. É o pai Abraão, símbolo de fé.
Daniel obedeceu a Deus. Um dia falaram, não pode orar ninguém. Ele falou, eu oro 3 vezes ao dia ao meu Deus, não vou parar. Viram Daniel orando e ele foi preso, foi para a cova dos leões. Os leões não o morderam, não o destroçaram. Ele saiu da cova o quê? Como uma lenda viva. O pessoal olhou e falou assim, esse cara caiu na cova dos leões e está vivo. O rei disse assim, a partir de hoje, que todo mundo reconheça no meu reino que o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham correr risco de vida. Aí falaram, ó, se vocês não se curvarem a essa estátua aí, ó, feita aí, ó, de material, de pedra, dessas coisas todas aí, se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Falou, ó, pode matar, mas a gente não vai se curvar. Obedeceram. Ah, pastor, eu tive que aceitar, porque senão eu ia me prejudicar. Pois é, você não conhece Sadraque, Mesaque e Abednego, seus irmãos em Cristo. Eles estão no céu te esperando, mas você vai chegar lá com uma dor na consciência incrível, se você for. Por quê? Porque eles não se curvaram. Aí o que aconteceu? Foram para a fornalha os 3. Quando olharam para dentro da fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais, tinha quantos? 4. Por quê? Porque Deus mandou um anjo. Aí o anjo ficou andando lá com eles, batendo papo. Como é que está lá? Tudo bem? Então a família. É mesmo? Cara, você gosta de quê? Ah, eu gosto de suco. De quê? De uva. Eu gosto de caju. Eu acho que vou morar no Piauí. Abednego, doido pelo Piauí. Então, gente, nós precisamos ver isso. Aí eles vão e saem de lá. Quando eles saem daquela fornalha de fogo ardente, diz a Bíblia que não tinha um fio de cabelo chamuscado. Por quê? Porque eles eram íntimos de Deus. E os íntimos de Deus andam com os anjos do Senhor, dominando tudo, protegendo de tudo. Nem cabelo chamuscado tinha. Aí o rei falou assim, epa, o Deus de Abednego, de Sadraque e Mesaque é o Deus verdadeiro. Quando a gente obedece, a gente vira íntimo de Deus. Quem não obedece, não fica íntimo de Deus. A obediência requer da gente trabalho, dedicação, porque nenhum de nós foi chamado apenas para receber a salvação. Nós somos chamados para ser a salvação. Nós somos salvos e somos o caminho de salvação para as pessoas, somos a voz de salvação para as pessoas, somos a mão de salvação para as pessoas, somos a orientação de salvação para as pessoas. Nós somos a salvação ambulante, porque eles olham para a gente e tem que ver na gente que Jesus mudou o nosso coração, mudou a nossa vida. Já mudou a sua? Então mostra, meus queridos. Olha o que Samuel vai dizer, 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha o que ele está falando aqui. Fica de sacrifício, fica de holocausto, fica de ritual. Chega de ritual, obedece. Para de parafernália, para de vir para o culto, levantar a mão para cima e achar que você é o adorador. Não, o adorador é quem obedece, querido. Adoração é missão. Ah, eu adoro, tão bonito. Gente, eu conheço tanta gente que adora tão bonito, tem a vida podre. Você não tem noção. Adoração é missão. Adoração é a forma que a gente vive, é o carinho que a gente tem, é a forma que a gente trata as pessoas, é a forma que trata a família, é a forma que a gente se envolve no reino de Deus, é a forma que a gente procura levar pessoas a conhecer Jesus, é a forma que a gente se engaja na visão da igreja, essa visão tremenda. Nós batizamos 173 no último batismo. Quantos vão batizar dia 20 de agosto? Sua célula vai batizar 2 pessoas? Você vai conseguir batizar? Você vai lutar por isso? Você vai se engajar por isso? Você vai cuidar? Você vai apoiar? Você vai trazer para a classe de batismo? Você vai empolgar a pessoa? Você vai ajudar ela a se libertar dos seus pecados que lhe aprisionam? Oh, pastor, não sei se eu faço isso. Você tem que fazer. Você tem. Porque você quer ser íntimo de Deus. E os obedientes se tornam íntimos de Deus. E Deus mandou a gente fazer isso. Porque se a gente não fizer, o mundo está perdido. Irmãos, você lembra quando aquela barreira caiu lá
e a água lá da Samarco lá invadiu tudo. Irmãos, lá em Governador Valadares, o pessoal pegou a aguinha, água mineral, botou no preço de uma refeição completa. As pessoas com sede, porque perderam tudo, perderam as fotos do casamento, perderam o filho que morreu, perderam a avó que morreu, perderam tudo, perderam o fogão, a geladeira, perderam a casa. Aí queria tomar um copo d'água, o cara pegou a garrafinha e botou o preço de um jantar. Que povo é esse? Que povo é esse? Se o evangelho não chegar, aonde vai parar esse povo? Mas o evangelho está chegando, a igreja Batista Atitude está chegando, outras igrejas estão chegando, nós vamos mudar isso, porque onde chega o evangelho muda tudo, muda a cultura, muda os princípios, mudam os valores. Irmãos, que valores doentios. Você lembra quando a nossa igreja mandou muita água para Teresópolis, naquela época das quedas de barreira lá, quedas de encosta, lembra disso? O pessoal estava roubando água direto lá, roubando água, roubando comida. Tinha gente que roubava e ficava vendendo na rua. É impressionante, é loucura. Irmãos queridos, nós precisamos obedecer a Deus, porque vamos ser íntimos de Deus e vamos cumprir o que Ele mandou a gente fazer, mudar a história da cidade. Nós vamos mudar a história do Rio de Janeiro. Eu vou falar isso até o fim da minha vida. Nós vamos mudar a história da cidade. Quem não acredita, meu filho, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Aqui tem quantos? 6 mil membros hoje, quase 6 mil membros. Ah é? Você aguarda só um pouquinho para você ver os 15 mil que estão chegando aí. Você espera só um pouquinho. Pode aguardar. E vamos em frente, e vamos passar por cima da maldade, da violência, e vamos para cima com amor, com dignidade, com valores de Deus. Você crê nisso? Então, querido, nós precisamos entender que quem obedece se torna íntimo de Deus. Íntimo de Deus. Meu irmão, o segundo motivo pelo qual você deve investir tudo poderosamente na obra de Deus é porque teremos muita satisfação em ver o que Deus fará através de nós. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Você se aventura em fazer alguma coisa para Deus e você não sabe o que vai acontecer. Você não imagina o que Deus pode fazer. Os apóstolos fizeram coisas que nunca imaginavam. Eles ressuscitaram mortos, gente. Eles curaram assim, aleijado, as pernas trançadinhas, magrinha, levanta. Puf. Gente endemoniada. Sai geral. Os demônios, tá bom. A sombra dos apóstolos curava. A sombra. Irmãos, olha isso. A sombra. É muito forte, irmão. É muito forte. E o lenço? E o lenço de Paulo? O lenço de Paulo chegava, curava pessoas. Olha quanta unção, quanto poder na vida dessas pessoas. Não me pede para explicar porque que o lenço dele curava, mas aconteceu. Se tem uma coisa que é garantida, que se você investir na obra de Deus, se você se dedicar à obra de Deus, você vai ter satisfação. Eu não sei se você vai ter todo o dinheiro que você quer, eu não sei se você vai ter o carro que você quer, eu não sei se você vai morar na casa de encosta com vista para o mar que você talvez viu no desenho animado, mas uma coisa eu sei, você vai ter satisfação. Aqui na igreja tem gente que não tem nada dessas coisas tão grandiosas, tem satisfação, e tem gente que tem coisas lindas, mora numa casa boa, carro bom, e tem satisfação, porque não importa quanto você tem no bolso, importa o que você tem no coração. Não importa o quanto você consegue ganhar dinheiro com os seus negócios, importa o quanto você consegue fazer Deus agir nos corações com a sua vida. Então o que você ganha de dinheiro, amém, que bom, está ganhando, que bom, não tem problema nenhum. A questão é, você não sabe onde vai parar a sua vida, quando você fala assim, estou disposto. Quinta-feira,
eu fui num centro de reabilitação de crianças especiais lá em Xerém, de um casal aqui da igreja. Eles coordenam esse trabalho lá, usando cavalos, para poder restabelecer as crianças. Coisa linda, coisa tremenda. Eu fui lá prestigiar os 9 anos daquele projeto que toma conta de mais de 200 crianças hoje. E quando eu cheguei lá, naquele projeto, um homem veio falar comigo. Ele falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu falei: pô, não. Ele falou: eu tenho mais de 10 anos de macumbaria, eu era líder de terreiro, e minha vida era um inferno, e a minha mulher era evangélica, e um dia ela falou assim: escuta esse pastor aí na televisão. Eu falei: vou escutar pastor nenhum. Aí ela falou assim: ué, o que custa você escutar? Aí, pastor, eu parei para escutar o senhor na televisão. Pastor, o senhor começou a falar, eu falei assim: esse moço sabe o que está dizendo. Pois bem, pastor, eu me converti. Falei: que igreja você está? Eu estou na Assembleia de Deus, aqui de Caxias, eu estou convertido, eu estou firme lá, estou firme em Jesus. Rapaz, eu fiquei tão feliz, dei um abraço nele, tirei uma foto. Está aí a foto? Está aí a foto, Juninho? Aí, ó. Esse é o Cláudio Fares. Ele se converteu pelo canal de televisão. Quando que eu ia imaginar que esse homem ia sair das garras da macumbaria ouvindo um programa de televisão? Que é da igreja. Eu estou pregando, mas é da igreja. Você é parte dele. Você ajuda a sustentar. E você pode ofertar específico para o programa de televisão se você quiser. Porque está salvando milhares de pessoas. Olha isso aí, que preço tem isso? Ele tem um filho autista. Ele vive as lutas dele. Que preço tem isso? Não tem preço. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui se converteram ou se reconciliaram com Cristo aqui na igreja? Levanta a mão. Aí. Pode baixar. Tem uns que levantam a mão assim, estão em dúvida. Está em dúvida, meu irmão. Gente, um dia eu estava chorando, olhando pela janela do apartamento emprestado, que eu ia ter que sair, olhando para aquela janela do apartamento que um missionário conseguiu para mim, e eu estava chorando ali e falando: meu Deus, por onde a gente começa a ganhar a Barra da Tijuca? Por onde? A gente não tem conexões com as pessoas da Barra. Agora dá uma olhada só, quantas pessoas que se converteram, quantas pessoas que se reconciliaram com Cristo na igreja. Olha hoje o potencial que está aqui. Você não sabe onde vai parar o que você faz para Jesus. Você não sabe. Você não sabe que tem uma pessoa que você está levando para Cristo, que ela vai ser melhor que você. Mas você vai colher uns galardõezinhos também. Ela está fazendo tanto para Deus, mas você que levou. E na contabilidade de Deus, eu não sei como é que ele faz, mas ele faz com precisão. Meus amados irmãos, Deus só pode confiar suas coisas a quem lhe obedece. Confiar coisas grandiosas a pessoas desobedientes gera risco ao reino de Deus, pois a vaidade, a arrogância, o interesse pessoal, a falta de amor pelo próximo podem colocar a perder tudo que Deus confiou. Então, quando você decide ser íntimo de Deus e você decide viver o que Deus vai fazer com a sua vida, querido, é coisa tremenda. Mas tem um terceiro motivo pelo qual você deve viver poderosamente a obra de Deus, poderosamente, hoje, a partir de hoje. É porque Deus cuida dos que cuidam das suas coisas. Deus cuida de quem cuida das suas coisas. Mateus 6,33 vai dizer o quê? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, está
Está aí o versículo menos acreditado da Bíblia. É o versículo mais ignorado da Bíblia. Porque se a gente acreditasse que buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, nós não colocaríamos as outras coisas na frente do reino de Deus. Nós não colocaríamos nem o nosso pecado na frente de Deus. Nós não colocaríamos nem o nosso investimento na frente de Deus, nem os nossos negócios na frente de Deus, nem nossos estudos na frente de Deus, nem o nosso lazer na frente de Deus, nem a nossa família na frente de Deus. Não cremos, porque Deus amou o mundo, nós cremos. Ele amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que eu seja salvo, aí a gente crê. Agora, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Meu irmão, está difícil de acreditar, hein? A vida da gente muitas vezes reflete isso. Agora dá uma olhada em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Até aí está tudo bem, legal? Creia que Ele existe. Agora no final, e é galardoador dos que o buscam. O que é galardão, gente? Presente, recompensa. O texto está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Até aí está tudo bem, a gente acredita. Agora, e que é galardoador dos que o buscam. A relação com Deus é uma relação de crença na promessa, de crença na recompensa, de crença nos presentes de Deus, nas promessas de Deus para a vida da gente. Será que você crê nisso? Para agradar a Deus tem que ter fé, e quem tem fé tem que crer na recompensa e tem que buscar recompensa. Pastor, eu não vou fazer por interesse não, eu vou fazer assim, ele falou. Ele está falando ali, crer que Ele existe é galardoador, Ele é galardoador. Então Ele está dizendo que tudo que você fizer para mim, eu vou te galardoar. Ele está dizendo. Mas você não faz por amor? Eu faço por amor obedeço, mas eu estou crendo que Ele vai me galardoar, porque Ele está dizendo. Qual é o problema de eu acreditar no que Ele está dizendo? Qual é o problema de eu tomar posse do que Ele está dizendo? Ele vai me abençoar. Dá uma olhada em Marcos capítulo 10, 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30, diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. O Pedro ouviu um negócio muito forte. Jesus falou para ele: Pedro, olha só, eu quero abençoar quem faz as coisas por mim, quem faz pelo meu reino. E eu te prometo uma coisa: quem deixar tudo por um amor a mim, eu vou dar 100 vezes mais, com perseguições, com lutas, mas vou dar 100 vezes mais. Mas no futuro vou dar a vida eterna, e aí não tem mais perseguição. A perseguição é só nesse tempo presente, a luta é só no tempo presente. Eu dou 100 vezes mais. Aí alguém fala assim: então o Pedro viveu 100 vezes mais rico, pastor? Deixa eu explicar uma coisa clara para a igreja: a Bíblia não tem compromisso nenhum com riqueza financeira. Existem muitos pregadores da teologia da prosperidade que pegam promessas específicas para o povo de Israel e transformam em promessas para todas as pessoas que são cristãs.
nem toda promessa é uma promessa específica para toda pessoa. Tem promessas para o povo de Israel, o povo, especificamente o povo de Israel. Mas não somos o Israel de Deus? Somos, mas temos que separar algumas coisas. Tem que entender o texto, tem que avaliar o contexto. Deus não diz que todo mundo ia ser milionário. Queridos, se todo mundo for milionário, então não vai ter mais um missionário entre os índios. Pensa comigo. O que adianta ser milionário no meio dos índios, querido? Vai comprar o quê? Não, vai comprar uma BMW. Ah, para andar onde? Dar uma carona para a Chita? Entenda que Deus não tem problema nenhum com você ser milionário, ser rico. Deus não tem problema nenhum com isso. Agora, Deus não tem compromisso nenhum com isso. Deus não tem problema, mas não tem compromisso. Quando você ganha muito dinheiro e você engrandece a Deus com o seu dinheiro, glória a Deus. Você pegou o que Deus te deu e abençoou pessoas, transformou isso em reino de Deus. Quando você não ganha dinheiro e é um homem fiel a Deus, parabéns também, você é fiel a Deus. Você vive uma vida financeira mais apertada e nem por isso você é pior do que ninguém. E você ama a Deus e trabalha para Deus. Irmãos, nós precisamos de gente pregando o evangelho em todas as faixas sociais, em todos os lugares, em todas as raças, em todos os ambientes. Só teremos a recompensa completa, todos nós, na vida eterna. Então Pedro, ele recebeu 100 vezes mais, pastor. Querido, olha Tiago 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago está dizendo que pessoas pobres às vezes, como eles não têm nada para amar, vai amar a Deus, mas eles são milionários na fé. Agora o que tem a riqueza, ele pode também não amar a riqueza e ser milionário na fé. Mas o próprio Jesus vai dizer que tem uma dificuldade nisso aí, porque a riqueza encanta, o ouro brilha, e aí às vezes fica mais fácil amar a riqueza e não depender de Deus. É mais difícil, só isso que a Bíblia diz. Não diz que tem pecado nenhum nisso. Meus queridos, pastor, 100 vezes mais, casas, pai, mãe, filho, na vida de Pedro. Querido, você está esquecido que só no dia de Pentecoste, ele pregou um sermão e 3.000 pessoas se converteram. Olha quantos filhos, pais, mães espirituais ele teve. Você está esquecido que Pedro e os apóstolos, aonde eles chegavam, eles tinham alguém que lhes dava hospitalidade. Nunca faltou uma casa para receber os apóstolos, botando um pãozinho com manteiga, um café com leite, botando um arrozinho com feijão, um ovo frito. Eu não sei que comida que eles comiam lá, eu não sei o que eles mais gostavam, mas não faltava o pão de cada dia, não faltava acolhimento, não faltava alguém para receber. E a vida cristã ensina hospitalidade. Eu já fiquei na casa de tantos irmãos. Antigamente a gente ia pregar num lugar, a gente não ficava em hotel. Agora está todo mundo botando em hotel, está mais fácil agora, mudou, tem hotel aberto. Antigamente a gente ia pregar num lugar, ficava na casa dos irmãos. Eu já fiquei muitas vezes na casa dos irmãos. Às vezes ficava numa casa e o banheiro era lá fora. E aí você pega a sua toalhinha, bota nas costas, de manhã passa pela casa inteira e vai lá fora para escovar o dente, para tomar um banho. Já fiquei em casa de família, eu ia pregar sete conferências, e aí o filho do casal ficou no quarto junto comigo, e o menino jogava FIFA até meia-noite. Miserável. Agora é mais comum ter hotel assim, mas não falta uma casa para receber. Quando eu era um pouquinho mais jovem,
Era muito comum a gente fazer intercâmbio de igreja. Então vinha uma igreja lá de Vitória, eles vinham num ônibus, intercâmbio, por exemplo, a igreja de Marechal Hermes fez intercâmbio com a igreja do Ibis, lá em Vitória. Aí o pessoal da igreja do Ibis vinha, e cada irmão de lá vinha e ficava hospedado nas casas da gente. E a gente dava comida, dava cama, dava carinho. Aí depois, a igreja de Marechal Hermes foi de ônibus para visitar a igreja do Ibis, fazia música. Saí lá de Vitória para te encontrar, venho de tão longe trazer aquele abraço muito fraternal, a Marechal. Então, até hoje eu lembro. E eles iam, e a gente ia para lá, ficava na casa dos irmãos, sentava na mesa, comia pãozinho, café com leite. Não tinha esse negócio de ter que botar um monte de fruta, um monte de geleias, um monte de queijo. Não tinha isso não, irmão. Ninguém tinha dinheiro para isso não. Mas tinha um ovo mexido. Que ovo mexido? Não tinha nem ovo mexido, nem ovo parado, meu filho. Não tinha nada. E a gente ia para casa dos irmãos. Pastor, mas vinha para sua casa a pessoa que você nunca viu na vida. É isso mesmo, desse jeito. Hospitalidade. Os nossos irmãos aqui da igreja estão recebendo vários missionários agora durante a Olimpíada. Eles estão hospedados na casa dos irmãos da igreja para poder pregar o evangelho aqui. Hospitalidade. Vai vir uns gringos, vai vir um gringo com chulé. Cada chulé que gringo tem, rapaz. E o irmão vai receber o chulé do gringo lá com todo amor. Vai falar: querido, comprei um talco para você. Coisa linda de Deus. 100 vezes mais, o apóstolo Paulo fala da hospitalidade que ele recebia, onde ele ia, carinho, afeto, paixão. Irmão, quem investe poderosamente na obra de Deus, pode ter uma garantia total, que Deus vai cuidar das suas coisas, não vai te faltar nada não. Mas em quarto e último lugar, porque você tem que investir na obra de Deus? Poderosamente, porque a recompensa será eterna. Tudo que você faz aqui na vida pode não dar resultado. Você trabalha, a promoção que você quer não vem, o dinheiro que você quer ganhar não vem, o reconhecimento não vem. Fica tranquilo, se desespera não arranca os cabelos não. Sabe por quê? Porque uma coisa eu tenho certeza: tudo que você faz para Deus, a recompensa vai chegar. Olha o que diz Marcos 9,41: porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Um copo d'água está contabilizado por Deus. Pastor, é tão pouco, isso é tão pouco. Mas quem já fez trabalho num calor infernal, pregando dentro de comunidade, como eu já fiz, um copinho d'água, meu filho, um copinho d'água faz uma diferença inacreditável. Querido, olha o que diz 1 Coríntios 3,8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Você vai receber o galardão segundo o seu trabalho. Olha o que diz Apocalipse 22,12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus, Ele vai te dar segundo a sua obra. O que você fizer para o reino de Deus, quem está te garantindo que vai te entregar exatamente a recompensa pelo que você fez, é ninguém menos que o Filho de Deus, Jesus. Pastor, cada visita que eu faço, cada gesto de amizade, cada pessoa que eu convido para a célula, cada carinho que eu tenho com uma pessoa grosseira às vezes com a gente, cada pessoa que tenta fugir da igreja eu vou atrás, cada vez que eu ligo para o irmão que está chateado com alguma coisa, meu irmão, é desse jeito. Deus vai te recompensar. Tudo que fizer pelo reino, Deus vai te garantir. Agora Paulo faz um alerta, hein? O alerta de Paulo em Gálatas 6,9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes cansa, às vezes desgasta, às vezes você olha e fala assim: rapaz, eu só dou carinho e essa pessoa me ignora, que absurdo, eu vou largar de mão.
Não vou convidar mais para ir na igreja não. Não vou ajudar mais não. Não vou orar para as pessoas mais não. Olha o que ele diz, Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desiste não, irmão. Está dando amor, então estão te rejeitando. Está dando carinho, estão te rejeitando. Você está trabalhando, não estou reconhecendo. Você está fazendo, não está frutificando. Fica firme aí, porque a seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer. Promessa de Deus. Quando um jovem chamado Jim Elliot foi trabalhar entre os Aucas, no Equador, uma tribo, chegou lá, foi evangelizar e mataram Jim Elliot, um jovem de 20 e poucos anos, casado. Mataram aquele jovem. A sua mulher voltou para os Estados Unidos. Um tempo depois, Deus fala com ela. Adivinha o que ele falou? Para ela voltar aos Aucas. Toca para mim aqui alguém. Voltar aos Aucas e fazer, sabe o quê? Pregar o evangelho para eles de novo. O marido pregou, morreu. Essa mulher tinha tudo para falar assim: fiz a minha parte, sim ou não? Ela volta para pregar, porque ela não quis desfalecer. Voltou, pregou o evangelho. Adivinha quem que ela ganhou para Jesus? O homem que matou o marido. Agora, olha só a parte mais forte da história. O homem que ela ganhou para Jesus, que matou o marido dela, se converteu e se tornou pastor. Adivinha quem que ele batizou? O filho de Jim Elliot. Doideira. Doideira. Quando que o Jim Elliot imaginou que ia ser a preço de sangue que uma revolução aconteceria entre os Aucas, uma tribo violenta? Quando? Agora, quem aqui está disposto a não desfalecer para ver o final do sangue derramado, do seu suor derramado e ver o milagre? Primeira suadinha, primeiro sacrifício, primeira decepçãozinha, primeira criticazinha, você para. Aí você fala assim: aquele homem era diferente. Não era não, igualzinho a você, só que ele perseverou na obra de Deus. Aquela mulher diferente, não diferente não, ela simplesmente começou a orar, a ler Bíblia, buscar a Deus. Deus falou com ela, ela obedeceu, igual você. Mas o investimento no reino de Deus requer algumas coisas, duas coisas. A primeira coisa que o investimento no reino de Deus requer é pessoas estáveis na fé. Olha o que diz o texto: sede firmes. Sede firmes. Firme em quê, pastor? Firme na doutrina. Firme na doutrina. Ah, pastor, eu soube de um movimento assim, assado, e isso, aquilo. Olha, aquilo é poder de Deus. Você se impressiona muito com os efeitos externos. Você deveria valorizar mais a essência da palavra. Irmão, que tem gente aí falando, entregando. Nesse púlpito aqui já teve revelação que foi mentirosa. A gente corre esse risco de alguém que está aqui usar o microfone e falar uma bobagem. Não é maldade da pessoa não, é porque pensa no seu íntimo e acha que foi Deus que falou, aí sai falando, não tem discernimento. Uma vez o camarada deu um testemunho lá na nossa antiga sede. Aí o cara disse que tinha sido curado de síndrome de Down. Pô, foi tanto aleluia e tanto glória a Deus. Pô, pensa na rajada de glória a Deus, irmão. Aleluia! Depois descobri que era mentira. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou suspeito de falar dessa igreja aqui. Sou suspeito. Eu sou louco por essa igreja, doido, apaixonado. Fala de mim, mas não fala da igreja. Mas nesse lugar aqui, uma coisa eu te garanto: a gente valoriza, preza e prega a mais pura
palavra de Deus. E o Espírito Santo tem liberdade total nessa igreja. Agora, liberdade total não é palhaçada total. Liberdade total é, deixa ele fazer, não produz para ele não. Não ajuda Deus não. Deixa ele fazer. Eu não preciso incitar você, eu preciso deixar você ser movido pelo Espírito. E aí, irmão, o que vier do Espírito está bom para mim. A presidência da igreja é do Espírito Santo, já entreguei para ele. Agora, como fazer isso com desequilíbrio? Com gente que não respeita ninguém. Com gente que quando abre o braço assim, ó, abre batendo na cara dos outros. Com gente que na hora que você está pregando o evangelho aqui, você está pregando, o cara começa a querer falar em língua estranha na hora que está a mensagem. Não pode vir de Deus isso. A Bíblia que diz que não pode vir de Deus. Eu estou pregando aqui agora, o profeta de Deus aqui agora sou eu, irmão. Eu estou pregando o evangelho aqui em português, para todo mundo entender. Vem alguém e fala numa língua que ninguém entende. Mais alto que eu. Você está entendendo? Isso é Bíblia, irmão. Lê 1 Coríntios 14. Isso é Bíblia, irmão. Ah, pastor, é porque a igreja aqui é batista? Não, querido. Os pastores assembleanos, a maioria deles não aceita isso também não. É que a gente não sabe das coisas, fica ouvindo besteira e reproduzindo. Um pastor sério, seja uma Assembleia de Deus, seja uma Maranata, o cara começou a atrapalhar a mensagem dele, falou: ô querido, é tua emoção ou é o diabo? Deus não é. Você tem que entender que o Espírito Santo, quando vem, ele vem de forma organizada. Ele pode fazer coisas incomuns, muito incomuns, sim, mas ele vem dentro de um sistema dele. Ele não vai fazer uma coisa e atrapalhar a outra. Não, quando ele faz uma e a outra para. Deus não é Deus de confusão. Já imaginou? Hora do louvor. E o pessoal está ali querendo ensaiar uma banda no canto da igreja. Não, o Espírito mandou a gente ensaiar agora aqui. Mas a gente está cantando louvor aqui, para todo mundo cantar junto. Não, a gente vai ensaiar no canto ali, porque o Espírito mandou. Eu já ouvi uma pessoa falar assim: o Espírito Santo mandou largar minha mulher. Eu falei: Espírito Santo? Não foi espírito de porco não, irmão? Sede firme na doutrina, irmão. Tudo que vier do Espírito, essa igreja está aberta para receber. Tudo. Presidente da igreja é Espírito Santo. Agora aqui, ó, nós não somos imitador de ninguém não. A gente deixa Deus fazer do jeito dele. Nós não reproduzimos mecanismos, não. Ah, pastor, e se o Espírito Santo quiser botar todo mundo prostrado aqui chorando 4 horas seguidas? É dele, ele é presidente, ele faz do jeito que ele quiser. Agora não vou eu marcar esse dia. Ó, todo mundo chorando em 4 horas, hein? Porque o Espírito Santo mandou. Temos que ser firme em quê? Nos compromissos assumidos. Se é líder de célula, você não vai fechar não, meu irmão. Você vai arrebentar. Ah, pastor, minha célula está com 3 pessoas. Então é o seguinte, essa semana agora você vai levar mais 3 para completar 6. Eu tentei, não consegui. Aqui, ó, ô chororô, você é rei com o seu rei. Você reina com ele. E o cetro dele está a seu favor. E ele quer salvar a humanidade. Então, meu filho, célula fala para mim que eu estou com dificuldade. Não, dificuldade não. Você está com dificuldade. A sua célula não. A sua célula é de Jesus. Você só é o líder. Temos que ter firmeza na santidade. Tem que ser santo. O melhor presente que você pode dar para sua mulher é você ser um homem santo. O melhor presente que você pode dar para o seu marido é ser uma mulher santa, uma mulher de Deus. Porque você vai edificar seu marido, vai abençoar seu marido. Pastor, mas aí não vai rolar mais nada. Não vai rolar, porque na santidade então rola de tudo. Rola carinho, rola atenção, rola a sexualidade do casal. Porque não tem imundícia nenhuma na sexualidade dentro de um casamento. Agora, fora do casamento, tudo que rolar de sexualidade é pecado. Um dia perguntaram, até onde pode ir? Até onde pode ir?
Queridos irmãos, mas o texto diz que a gente tem que ter constância. Constância. Irmão, sabe uma coisa que às vezes desgasta a gente? É gente que vive em depressão espiritual e não quer mudar. Um dia me magoaram aqui na igreja. Irmão, tem 4 anos isso. Mas pastor Hannes, rapaz, mas pastor Hannes pediu perdão já, cara. Você não quer crescer, você quer ficar aprisionado, você quer se vitimizar, você não floresce. Você fica apontando um dia que você se chateou, uma coisa que você não gostou, um momento que não foi legal, ajuda em que a sua vida espiritual? Fala para mim. Você é um príncipe de Deus, Ele te chamou para coisas maravilhosas, tremendas, e o que aconteceu de esquisito, que você não gostou muito, foi preparação de Deus, para você ter mais maturidade, só que você não aprendeu. Já tomei umas burdoadas, já tomei umas, olha rapaz, olha, já engoli cada sapo boi, do tamanho do Bertô. Aquele sapo boi que tu não sabe como digerir, Bertô, entala. E aquele sapo boi, que ainda tem assim uns vidros assim na garra, vem arranhando a garganta. Aí hoje, às 5 horas da manhã, eu fui comprar um cafezinho lá no aeroporto de Teresina. Aí eu estou aqui na fila para pagar, vem um cara e fala assim, um café aí. 5 da manhã, o Tico e o Teco estava ligando ainda. Aí eu... me calei e recuei. Por quê? Porque eu estou em tanta burdoada que o cara faz uma falta de educação dessa. Isso aí, deixa para lá. Quase que eu falei, não, irmão, paga o teu também, né? Devia ter feito. Eu errei, devia ter feito. Não, o teu dinheiro, volta com isso aí, rapaz. Entre a gente não vale isso. Eu estou na vez. Eu peço perdão, Senhor, que eu não tive essa visão na hora. Aí eu tirava a onda de vez. Irmãos, tem 2 perguntas que você tem que fazer. Primeiro, por que você está nessa igreja? Qual a tua experiência de conversão? Você é salvo? Segunda pergunta que você tem que fazer: se Deus te plantou aqui, como não te abençoará se você viver a visão daqui? Primeiro, se você é convertido. Segundo como Deus não vai te abençoar se você viver a visão do lugar que Ele te plantou? Irmão, se você entrar na visão dessa igreja, eu não estou falando que você tem que liderar a célula hoje, que você tem que fazer, não, eu estou falando você respirar, ir para a célula, ter comunhão com os irmãos, é isso. O restante deixa fluir, estou falando você amar a igreja, se apaixonar, convidar um visitante para o culto, isso não é demais, é demais isso? Não. Se você se apaixonar por amor às pessoas, irmão, esquece, Deus te leva onde você nunca imaginou. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que para a gente se entregar poderosamente, a gente tem que ter gente saudável na fé, mas também determinada na obra. Diz o texto, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Abundância, entrega total, determinação, sempre abundante. Não é abundante quando tudo está bom, não. Não é abundante quando te aplaudiram, não. É sempre abundante. É abundante em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Irmãos, todos os líderes de célula que se entregam desse jeito vão colher frutos poderosos. Todos os irmãos aqui que se envolverem desse jeito vão colher milagres poderosos. Irmão, a gente não tem noção de como que Deus é bom para a gente. Eu conheci a história de uma mulher lá no interior do Rio Grande do Norte. Ela mora bem no sertão. Ela anda 30 quilômetros para ir num culto. Ela anda 30 quilômetros para ir num culto. Ela leva um saco. Agora eu não sei, né, se melhorou a vida dela, mas isso há uns 8 anos atrás, uns 10 anos atrás, ela pegava um saco, botava farinha, uns pedacinhos de carne seca, uns pedacinhos
de um legume lá, botava ali e vai com as crianças, uma garrafa PET de água, anda 30 quilômetros para chegar no culto. Aí quando acaba o culto, aí ela fala: gente, eu não vou vir no culto da noite não, porque eu moro longe, Deus abençoe os irmãos. Aí ela anda mais 30 quilômetros para casa, 60 quilômetros para ir num culto. Você tem noção do que é isso? Pastor Fabiano conheceu essa mulher. 30 quilômetros para ir num culto. Mulher, porque não vai de bicicleta, porque eu não tenho. Porque não vai de jegue, porque eu não tenho. Ela pega os filhos, anda 30 quilômetros para ir num culto. 30 quilômetros para ir num culto. E Deus te dá tudo. Deus te dá o WhatsApp. Deus te dá Facebook. Deus te dá carro. Deus te dá bicicleta. Deus te bota num lugar cheio de perdido para você evangelizar a rodo. E você não se envolve na obra de Deus. E você quer o quê? No final da sua vida, Deus: aê, bem-vindo no meu seio. Bem-vindo nos atos do Senhor. Parabéns. Que bom que você chegou. Vai, bota o tapete vermelho para ele. Para aquele cara que estava sentado lá na igreja. Aqui, se você é salvo, você vai para o céu, cara. Que benção. Estou feliz demais por isso. Feliz demais, demais, demais. Você vai ser meu vizinho. Talvez você vai morar num lugar lá um pouco mais distante do apóstolo Paulo, daquela galera fera, mas assim, você está no céu. Agora deixa eu te falar. Eu não entendo alguém que é salvo não querer. Não ter, eu entendo que muita coisa bloqueia a gente. Agora, não querer hoje tomar a decisão de viver uma paixão alucinante pela obra de Deus, isso eu não entendo. Porque Deus está aqui querendo falar contigo hoje. Eu não entendo você não querer voltar para a sua célula hoje e falar assim: meu Deus, vai batizar todo mundo que não é batizado aqui. Eu não entendo. Eu não entendo você pegar todo mundo que não tem, que está na célula que não é batizado e jogar para a classe de batismo domingo que vem. Eu não entendo. Eu não entendo você não querer discipular uma pessoa. Eu não entendo você não querer discipular uma vida. Eu não entendo. Eu não entendo se passar a semana inteira não convidar ninguém para ir para a igreja. Eu fui na igreja lá. Eu orei com tudo quanto é garçom que me atendeu lá. O pastor ficou assim. Eu vi que ele ficou. Ele não está acostumado. Eu orava com cada garçom. Eu deixei uma semente com ele lá. Falei: rapaz, você vai num lugar. Teve um lugar que a gente foi comer uma carne de sol, aleluia. Aí eu falei: quero orar por você. O nome do rapaz é Luiz. Quando eu acabei de orar, o Luiz falou assim: eu estava precisando. Irmão, se eu fui em Santarém, lá em Teresina, para semear um pouquinho disso, já valeu a pena. Porque se eles começarem a orar, todo restaurante que for lá, meu irmão, nós vamos começar a influenciar garçons. E garçom é formador de opinião. Quero terminar essa mensagem perguntando se tem alguém aqui hoje que ouviu essa palavra e quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Você não vai conseguir se envolver completamente no reino de Deus enquanto você não aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Você primeiro precisa aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Depois Ele te usa porque Ele quiser. De repente você frequenta a igreja. De repente você já veio aqui muitas vezes, mas você ainda não se entregou para Ele. Você quer se entregar hoje? Falta 5 minutos para acabar o culto. Só queria que você agora curvasse a cabeça e repetisse uma oração. Se você quer entregar sua vida a Jesus, diga assim: Santo Deus, eu me rendo ao Senhor. Eu quero pedir que Jesus Cristo mude a minha vida. Eu quero viver isso que foi pregado hoje. Eu quero investir poderosamente no reino de Deus, porque é o melhor investimento. É o único seguro garantido por Jesus, garantido pelo céu. Por isso eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Agora o que o Senhor vai fazer com a minha vida eu não sei. Estou te entregando o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Com perdão dos meus pecados. Amém.